Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou Fabiana, da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, e estamos de volta para continuar a leitura do livro A Cidade do Sol. Este livro está inserido no projeto Momento Leitura, que tem o objetivo de estimular a prática da leitura, assim como divulgar o acervo das nossas bibliotecas municipais. As nossas bibliotecas, devido à Covid-19, não estão abertas para acesso, né, no local, para que você fique lá lendo seu livro. Mas elas estão funcionando no horário, né, de 9 às 5, de segunda a sexta-feira, e você tem a possibilidade de ir lá, pegar o seu livro emprestado, né, levando para sua casa e depois devolver esse livro lá. A Biblioteca Pública Municipal Tiradentes fica aqui no centro de Casimiro de Abreu, ao lado do Colégio Estadual, aqui no centro mesmo, ali perto da praça. E a Biblioteca Carlos Drummond de Andrade fica na Beira Rio, em Barra de São João. Então, nesse horário que eu falei, de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas, você pode chegar até lá, sempre vai ter alguém para te atender, você pega o seu livro emprestado, né? Você faz a sua inscrição, se você não tiver, você pode pegar o seu livro e depois voltar e devolver lá na biblioteca. O projeto Momento Leitura, conforme eu falei no último vídeo, a gente vai definir temas, né? O tema desse mês de março foi mulher, por isso que nós estamos lendo esse livro. E diante desses temas definidos, pré-definidos, nós vamos sugerir alguns exemplares para que vocês possam escolher que leitura que vai ser realizada naquele período. Então, sugerir os temas e vocês irão votar nas redes sociais aqui da Prefeitura e da Fundação Cultural qual livro que vai ser lido. Então, não deixem de se inscrever no canal da Fundação Cultural, nas redes sociais, Facebook e Instagram, para que vocês possam estar sempre atentos ao que está acontecendo de programação cultural aqui na cidade. E também não deixem de se inscrever nas redes sociais da Prefeitura de Casimiro de Abreu, porque assim vocês vão poder estar atentos a todos os assuntos relacionados a todas as notícias, né, aqui da cidade de Casimiro, que sempre está lá no Facebook, no Instagram. Então, mais uma vez, se inscreva no canal da Fundação Cultural, curte a página nossa no Facebook, no Instagram e se inscrevam também nas páginas da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. O livro, voltando aqui também ao projeto, a gente leu na semana passada até o final do capítulo 4. Né? Sabemos que é um livro grande, que o vídeo aqui, a leitura acaba ficando extensa, então a gente está fazendo o quê? Dividindo, aqui na descrição do vídeo vocês vão ver, tanto do primeiro vídeo quanto dessa live, a divisão por minutos. Porque se você não conseguir terminar, né, assistir tudo aqui, você pode voltar durante a semana, clicar lá no minuto do capítulo que você parou e continuar escutando e lendo junto comigo. Porque aí na próxima terça-feira você pode acompanhar junto com a gente aqui na live. Hoje nós vamos iniciar a leitura no capítulo 5 e vamos terminar no capítulo 10, certo? Então vamos começar? Hoje vocês vão ter aqui o PDF do livro para irem acompanhando junto comigo essa leitura, tá bom? Então já voltamos aqui com a leitura. Vou colocar aqui para a gente começar. Capítulo 5. Já sei o que vou querer, disse Marianne. Era primavera de 1974 e Marianne ia fazer 15 anos. Estavam os três no quintal da colba, num canto sombreado perto dos salgueiros, sentados em cadeiras de armar dispostas na forma de um triângulo. De presente de aniversário, disse a menina. Já sei o que vou querer. Já? Indagou Jalil com um sorriso encorajador. 2 semanas antes, incitado pela filha, Jalil tinha lhe falado de um filme americano que estava passando no seu cinema. Era um tipo especial de filme que chamavam de desenho animado. O filme era composto por uma série de desenhos, milhares deles, que quando transformados numa sequência e projetados numa tela, davam a ilusão de que as imagens tinham movimento. Jalil lhe disse ainda que era a história de um velho fabricante de brinquedos que se sente muito só e deseja desesperadamente ter um filho.
Faz então um boneco, um menino que adquire vida por meio de magia. Mariane pediu que contasse mais, e Jalil lhe disse que o velho e seu boneco estavam passando por todo tipo de aventuras, que havia um lugar chamado Ilha dos Prazeres e que uns meninos malvados eram transformados em burros. O velho e o boneco chegavam até a ser engolidos por uma baleia no final do filme. Marian contou tudo isso ao mulá Fazulá. Quero que você me leve ao seu cinema, declarou a garota. Quero ver o tal desenho animado. Quero ver o boneco que vira menino. Ao dizer isso, Marian sentiu algo estranho no ar. Viu seus pais se remexerem na cadeira e pôde perceber que tinham se entreolhado. Não acho que seja uma boa ideia, observou Nanã. Sua voz estava calma, com aquele tom controlado e polido que ela usava quando Jalil estava por perto. Mas Marian notou seu olhar duro, acusador. Jalil voltou a se remexer na cadeira. Depois tossiu, limpando a garganta. Sabe, disse ele, a qualidade do filme não é lá essas coisas. O som também não é muito bom. E o projetor tem apresentado alguns problemas ultimamente. Talvez sua mãe tenha razão. Talvez seja melhor você escolher outro presente, Marianjo. Ah, né? Disse Nanã. Está vendo? Seu pai concorda comigo. Mais tarde, quando estavam perto do riacho, Marian pediu ao pai. Me leve. Sabe do que mais? Vou mandar alguém para buscá-la e levá-la ao cinema. Arranje um ótimo lugar e você pode comer quantas balas quiser. Não, quero que você me leve, Marianjo. E quero que convide também os meus irmãos. Quero conhecê-los, ir ao cinema com eles. E é isso que eu quero de presente. Jalil suspirou. Tinha os olhos distantes, fitando as montanhas. Marian se lembrou de seu pai ter lhe contado que, na tela, o rosto de uma pessoa parece do tamanho de uma casa, que quando havia um acidente de carro, dava quase para sentir na pele os destroços de metal. Imaginava-se sentada nos camarotes privativos, tomando sorvete junto com os irmãos e com Jalil. É isso que eu quero de presente, repetiu. Jalil a fitou com um ar desamparado. Amanhã ao meio-dia, a gente se encontra aqui mesmo. Está bem? Amanhã? Perguntou a menina. Venha cá, disse ele. Jalil se agachou, puxou a filha para si e ficou ali abraçado com ela por um bom tempo. De início, Nanã ficou andando para um lado e para o outro, em torno da colba, abrindo e fechando os punhos sem parar. De todas as filhas que eu podia ter tido, por que Deus foi me dar logo uma ingrata como você? E pensar em tudo que tive que aguentar por sua causa. Como ousa fazer isso? Como ousa me abandonar desse jeito? Sua harame traidora. Depois assumiu um tom de deboche. Sua burra, acha que ele liga para você, que vai querê-la em sua casa? Acha que ele a considera sua filha, que vai levar você até lá? Ouça bem o que vou lhe dizer. O coração de um homem é uma coisa muito perversa, Mariana. Não é como o útero de uma mãe. Ele não sangra, não se estica todo para recebê-la. Sou a única pessoa que a ama. Sou tudo que você tem nesse mundo, Mariana. E quando eu tiver ido embora, não terá mais nada. Nada, entendeu? Porque você não é nada. Em seguida, apelou para a culpa. Vou morrer se você for embora. O Jim vai se apoderar de mim e vou ter uma daquelas crises. Você vai ver só. Vou engolir a língua e morrer. Não me deixe, Marianjo. Por favor, fique comigo. Eu vou morrer se você for embora. Marian continuou calada. Você sabe que eu a amo, Marianjo. Marian disse que ia dar uma volta. Tinha medo de dizer coisas duras demais se ficasse por ali. De dizer que sabia que essa história de Jim era mentira, que Jalil tinha lhe explicado que isso era uma doença que tinha nome e que existiam remédios que podiam fazê-la melhorar. Podia perguntar à mãe por que ela sempre recusou ir aos médicos de Jalil, embora ele insistisse muito nisso, e por que nunca tomou os remédios que ele comprou para ela. Se conseguisse articular os pensamentos, diria a Nanã que estava cansada de ser um instrumento
de ouvir mentiras, de aguentar tantas reclamações, de ser usada. Diria que não suportava mais ver Nanã distorcer a realidade de suas vidas e fazer dela, Marianne, mais uma de suas queixas com relação ao mundo. Você está com medo, Nanã? Era o que eu diria. Medo de que eu possa encontrar a felicidade que nunca teve? E não quer que eu seja feliz. Não quer uma vida boa para mim. O seu coração é que é perverso. Na borda da clareira havia um mirante onde Marianne gostava de ficar. Nesse momento, estava sentada ali na grama, quente e seca. Podia-se ver Herá, espalhada lá embaixo como um daqueles jogos de tabuleiro. O Jardim das Mulheres, ao norte da cidade, o Char Suk Bazar e as ruínas da antiga cidadela de Alexandre Magno ao sul. Dava para ver os minaretes ao longe como os dedos empoeirados de gigantes e as ruas por onde, em sua imaginação, circulavam pessoas, charretes e mulas. Viu andorinhas descendo rápidas ou girando lá no céu. Como invejava essas aves! Elas já tinham estado em Herá. Tinham sobrevoado as suas mesquitas, os seus mercados. Talvez houvessem pousado nas paredes da casa de Jalil, nos degraus da entrada de seu cinema. Pegou 10 pedrinhas e arrumou todas elas na vertical, formando 3 colunas. Era uma brincadeira que fazia de vez em quando, se Nanã não estivesse por perto. Pôs 4 pedras na primeira coluna, representando os filhos de Khadija, 3 para os Afson e 3 na terceira coluna para os filhos de Nargis. Acrescentou então uma 4ª coluna, uma 11ª pedrinha, solitária. Na manhã seguinte, Marianne pôs um vestido creme que lhe batia nos joelhos, calças de algodão e um hijab verde na cabeça. Ficou um pouco aflita com o hijab porque, sendo verde, não combinava bem com o vestido, mas não havia outro jeito, pois o branco tinha sido roído pelas traças. Olhou as horas no seu relógio de corda, com algarismos pretos sobre um mostrador verde que o mulá Faizulá lhe dera de presente. Eram 9 horas. Onde estaria Nanã? Pensou em ir lá fora procurar pela mãe, mas tinha medo de uma briga, de ter de encarar aqueles olhares de censura. Nanã a acusaria de traição, debocharia de suas ambições equivocadas. Sentou-se então, tentando fazer o tempo passar, ficou desenhando elefantes, um atrás do outro, daquele jeito que Jalil lhe havia ensinado, com um único traço. Já estava até doída de tanto ficar ali sentada, mas não queria se deitar com medo de amassar o vestido. Quando, afinal, os ponteiros marcaram 11h30, Marianne pôs as 11 pedrinhas no bolso e saiu. No meio do caminho até o riacho, avistou Nanã sentada numa cadeira, à sombra da copa abobadada de um salgueiro chorão. Não saberia dizer se a mãe a tinha visto ou não. Chegando ao riacho, ficou esperando no local combinado. No céu, umas poucas nuvens cinzentas que lembravam couves-flores iam passando. Jalil tinha lhe ensinado que as nuvens adquiriam aquela cor porque eram tão densas que a sua parte superior absorvia a luz do sol e projetava a própria sombra na parte de baixo. O que se vê, Marianjô, é isso, disse ele, a escuridão na barriga das nuvens. Algum tempo se passou. Marianne voltou para a cova. Dessa vez, deu a volta pelo lado oeste da clareira, evitando ter de passar por onde Nanã estava. Olhou as horas. Era quase 1h da tarde. Ele é um homem de negócios, pensou. Deve ter acontecido alguma coisa. Voltou então para o riacho e esperou por mais algum tempo. Havia uns melros voando em círculos lá no alto e mergulhando em algum lugar por ali. Ficou observando uma lagarta que ia se arrastando num espinheiro ainda jovem. Esperou até as suas pernas ficarem dormentes. Dessa vez não voltou para a cova. Arregaçou as calças até a altura dos joelhos, atravessou o riacho e, pela primeira vez na vida, desceu a colina rumo a Herá.
Nanã também estava enganada a respeito de Herá. Ninguém ficava apontando para ela na rua. Ninguém ria. Mariam saiu andando pelas avenidas margeadas de ciprestes, barulhentas e apinhadas de gente. Lá ia ela em meio a um fluxo denso de pedestres, ciclistas, charretes puxadas por mulas, e ninguém lhe atirou pedras. Ninguém lhe chamou de Harame. Aliás, mal a olhavam. De uma forma inesperada e maravilhosa, ali ela era uma pessoa comum. Parou por um instante junto a um lago ovalado, no meio de um grande parque todo recortado por caminhos calçados de pedrinhas. Deslumbrada, passou os dedos pelos belíssimos cavalos de mármore que ficavam na beira do lago, fitando a água com olhos opacos. Depois, voltou sua atenção para um grupo de garotos brincando com barquinhos de papel. Havia flores por toda parte, tulipas, lírios, petúnias, com as pétalas banhadas pelo sol. As pessoas andavam pelos caminhos, sentavam-se nos bancos e tomavam chá. Mariam mal podia acreditar que estava em Herá. Seu coração batia entusiasmado. Adoraria que o mulá Faizulá pudesse vê-la naquele momento. Ele a acharia tão audaciosa, tão corajosa. Ficou ali, inteiramente entregue à nova vida que estava à sua espera nessa cidade. Uma vida com o pai e irmãos, uma vida em que seria amada e retribuiria esse amor, sem reservas ou dias marcados, sem se envergonhar. Animada, saiu andando de volta para a ampla avenida próxima ao parque. Passou por velhos mercadores com o rosto curtido, sentados à sombra dos plátanos que a fitavam impassíveis por detrás de pirâmides de cerejas e pilhas de cachos de uvas. Meninos descalços corriam atrás de carros e ônibus, agitando sacolas de marmelos. Mariam parou numa esquina e ficou olhando os passantes, sem conseguir entender como podiam ser tão indiferentes diante de todas aquelas maravilhas que os cercavam. Algum tempo depois, tomou coragem e perguntou a um homem mais velho que tinha uma gari puxada a cavalo, onde morava Jalil, o dono do cinema. Era um senhor bochechudo, usando um chapão de listras coloridas. Você não é de Herá, não é mesmo? Indagou ele com um jeito amistoso. Todo mundo sabe onde Jalil Khan mora. Pode me dizer onde é? Insistiu a menina. Ele pegou um caramelo embrulhado em um papel laminado e perguntou. Está sozinha? Estou. Suba aqui, levo você até lá. Mas não posso lhe pagar, estou sem dinheiro. O velho lhe deu o caramelo e disse que, como não pegava um passageiro há 2 horas, já estava mesmo pensando em voltar para casa, e Jalil morava bem no seu caminho. Mariam subiu na charrete. Lá se foram eles, em silêncio, um ao lado do outro. Durante o trajeto, Mariam viu lojas de ervas e uns cubículos abertos onde as pessoas compravam laranjas e peras, livros, chales e até mesmo falcões. Viu crianças jogando bola de gude em círculos traçados no chão de terra. Diante das casas de chá, em estrados de madeira atapetados, viu homens tomando seu chá e fumando com narguilés. O charreteiro dobrou uma esquina e parou o veículo mais ou menos na metade de uma rua margeada de coníferas. Chegamos. Parece que você deu sorte, Dr. Joe. O carro dele está aí. Mariam pulou do veículo. O velho lhe sorriu e foi embora. Mariam nunca tinha posto a mão num carro antes. Passou os dedos pela capota do automóvel de Jalil, que era preto, reluzente, com rodas brilhantes, onde, lisonjeada, viu refletida uma versão ampliada de si mesma. Os bancos eram estofados de couro branco. Por trás do volante dava para ver uns mostradores redondos de vidro com ponteiros. Por um instante, ouviu a voz de Nanã soando em seus ouvidos, debochando, extinguindo a luz persistente das suas esperanças. Com as pernas bambas, aproximou-se da porta da frente. Apoiou as mãos no muro. Como eram altos,
Como eram assustadores os muros da casa de Jalil. Tinha de inclinar a cabeça bem para trás para conseguir enxergar as pontas dos ciprestes que se erguiam do outro lado. As árvores oscilavam ao vento e a menina imaginou que estariam acenando com a cabeça para lhe dar boas-vindas. Com isso, acabou se acalmando, apesar das ondas de desânimo que a percorriam. Uma moça descalça veio abrir o portão. Tinha uma tatuagem sob o lábio inferior. Vim ver Jalil Khan. O meu nome é Marian. Sou filha dele. Por um instante, um ar de surpresa se estampou no rosto da moça e depois um lampejo de reconhecimento. Os seus lábios esboçavam agora um sorriso e ali um quê de curiosidade e de expectativa. Espere um pouco, disse a moça apressada, e fechou o portão. Alguns minutos se passaram até que um homem voltou a abri-lo. Era um sujeito alto, de ombros largos, com os olhos sonolentos e um rosto tranquilo. Sou o chofer de Jalil Khan, disse ele com delicadeza. E o quê? O motorista dele, Jalil Khan, não está em casa. Mas eu vi o carro, retrucou Mariana. O patrão deve ter saído para resolver um negócio urgente. E quando vai voltar? Ele não disse. Mariana afirmou que ficaria esperando. O homem fechou o portão. A menina se sentou no chão, apertando os joelhos contra o peito. Já era de tarde, ela estava ficando com fome. Comeu o caramelo que o condutor da Gari tinha lhe dado. Pouco depois, o motorista apareceu novamente. Você tem de ir para casa agora, disse ele. Em menos de 1 hora vai começar a escurecer. Estou acostumada com a escuridão. Vai esfriar também. Por que não deixa que eu a leve para casa? Digo a ele que esteve aqui. Mariana limitou-se a fitá-lo. Vou levá-la então para um hotel. Lá você pode dormir com conforto. Amanhã de manhã veremos o que podemos fazer. Deixe-me entrar na casa. Recebi instruções para não fazer isso. Olhe, ninguém sabe ao certo quando ele volta. Pode levar dias. Mariana cruzou os braços. O motorista suspirou e a fitou brandamente, mas com um ar de reprovação. Ao longo dos anos, Mariana teve tempo de sobra para pensar no que poderia ter acontecido se houvesse deixado o motorista levá-la de volta para a colba. Mas não deixou. Passou a noite diante da casa de Jalil. Viu o céu escurecendo, as sombras engolirem as casas do outro lado da rua. A garota tatuada lhe trouxe pão e um prato de arroz, mas Mariana recusou. A garota pôs a comida ao seu lado. De quando em quando, Mariana ouvia passos na rua, portas se abrindo, saudações abafadas. Acenderam-se luzes e janelas adquiriram um brilho esmaecido. Cães latiam. Quando não conseguiu mais resistir à fome, comeu o arroz todo e o pão também. Depois ouviu os grilos nos jardins. Lá no alto, nuvens passavam diante de uma lua pálida. Pela manhã, alguém veio acordá-la. Mariana percebeu que, durante a noite, tinham-lhe trazido um cobertor. Era o motorista que a sacudia pelo ombro. Agora chega. Você já fez a sua cena. Bas, é hora de ir embora. Mariana se sentou esfregando os olhos. Tinha as costas e o pescoço dolorido. Vou esperar por ele, disse. Ouça bem, retrucou o homem. Jalil Khan mandou que eu a levasse de volta. Agora mesmo, entendeu? Foi Jalil Khan que mandou. Abriu a porta traseira do carro. Bia, venha, disse em tom delicado. Quero vê-lo, exclamou Mariana com os olhos marejados de lágrimas. O motorista suspirou. Deixe que eu a leve para casa. Vamos, toque ratar, Ju. Mariana se levantou e foi se dirigindo para o carro. De repente, no último momento, mudou-se de rumo e saiu correndo para a entrada do jardim. Sentiu a mão do homem tentando segurá-la pelo ombro. Conseguiu, porém, se desvencilhar e passou pelo portão aberto. Durante aquele punhado de segundos em que esteve no jardim de Jalil,
Marian avistou uma estrutura de vidro reluzente, cheia de plantas, com trepadeiras subindo por treliças de madeira, um laguinho de peixes feito de lajotas de pedra cinzenta, árvores frutíferas e arbustos de flores coloridos por todo lado. O seu olhar passeou por tudo isso antes de vislumbrar um rosto do outro lado do jardim, numa das janelas do andar de cima. Foi apenas um relance, pois o rosto ficou ali por um instante, mas foi o suficiente para ela ver os olhos arregalados, a boca aberta. Depois aquela visão desapareceu. Alguém puxou um cordão às pressas. As cortinas se fecharam. Foi então que duas mãos a seguraram pelas axilas, erguendo-a do chão. Marian esperneou. As pedrinhas caíram do seu bolso. Ela continuou esperneando e gritando, enquanto era levada até o carro e depositada no couro frio do banco de trás. Durante todo o trajeto, o motorista foi conversando com ela, num tom que tentava ser reconfortante. Marian, porém, não ouvia. Encolhida no banco de trás, só fazia chorar. Eram lágrimas de tristeza, de raiva, de desilusão. Mas principalmente lágrimas da mais profunda vergonha por ter sido tão boba, por ter confiado em Jalil, por ter se preocupado tanto com a roupa que deveria usar, com o fato de seu hijab não estar combinando com o vestido, por ter ido até lá, por ter se recusado a voltar para casa e dormido na rua como um cachorro sem dono. Tinha vergonha também porque desconsiderou o jeito aflito de sua mãe e os seus olhos inchados. Nanã, que tentou avisá-la, que tinha razão desde o começo. Continuou pensando no rosto dele lá na janela do andar de cima. Ele a deixou dormir na rua. Na rua! Marian chorava deitada no banco. Não quis se sentar para que ninguém a visse. Imaginava que hoje de manhã toda a Herá já estaria sabendo a que ponto ela tinha se rebaixado. Adoraria que o mulá Faizullah estivesse ali para poder deitar a cabeça no seu colo e deixar que ele a consolasse. Depois de algum tempo, o chão foi ficando mais irregular e o capô do carro mais empinado. Tinha chegado à estradinha que subia de Herá até Guldamã. Marian se perguntava o que diria Nanã. Como poderia lhe pedir desculpas? Como teria coragem de encará-la agora? O carro parou e o motorista veio ajudá-la a saltar. Vou com você até lá, disse ele. A menina se deixou levar pela estrada e depois pela trilha. Havia madressilvas pelo caminho e as clépias também. As abelhas zumbiam em meio às flores silvestres reluzentes. O motorista lhe deu a mão para ajudá-la a atravessar o riacho. Depois a soltou novamente. Estava dizendo que os célebres ventos dos 120 dias logo estariam chegando, soprando desde o meio-dia até o anoitecer, que os mosquitos iam entrar naquele seu frenesi alimentar, mas de repente parou diante dela, tentando tapar os seus olhos, empurrando-a para o lado de onde tinham vindo e exclamando: Volte, não, não olhe agora, vire-se, volte. Mas foi em vão. Marian viu assim mesmo uma rajada de vento, afastou as folhagens do salgueiro chorão, como se abrisse uma cortina, e a menina avistou de relance o que estava do outro lado. A cadeira de encosto alto caída no chão, a corda pendendo de um rumo mais alto e Nanã pendurada na outra ponta. Capítulo 6. Nanã foi enterrada num canto do cemitério de Guldamã. Marian ficou perto de Bibiju, junto com as mulheres, enquanto o mulá Faizullah recitava preces ao lado do túmulo e os homens baixavam aquele corpo amortalhado à sepultura. Depois, Jalil a levou até a colba onde, diante dos aldeões que os acompanhavam, fez uma grande exibição de cuidado para com a filha. Recolheu alguns de seus pertences e guardou tudo numa valise. Sentou junto à cama onde ela estava deitada e abanou o seu rosto. Acariciou a sua testa e, com uma expressão desolada, lhe perguntou se ela precisava de alguma coisa, qualquer coisa. Foi assim mesmo que ele disse, repetindo as palavras. Quero o mulá Faizullah, disse Marian. Claro,
Ele está ali fora, vou chamá-lo. Foi só quando o vulto esguio e encurvado do mulá apareceu na porta da colba que Marian chorou pela primeira vez naquele dia. Ah, Marian-jo! O velho veio sentar-se ao seu lado e pegou o seu rosto com as mãos. Chore, Marian-jo, chore. Não há vergonha nenhuma nisso. Mas lembre-se, minha filha, do que diz o Corão. Bendito seja aquele em cujas mãos está o reino e que tem poder sobre tudo, que criou a morte e a vida para testar-vos e saber quem de vós age melhor. O Corão diz a verdade, minha menina. Para cada tribulação e cada sofrimento que Deus nos faz enfrentar, ele tem um motivo. Mas Marian não conseguia perceber consolo algum nas palavras de Deus. Não naquele dia, não naquele momento. Tudo o que podia ouvir era a voz de Nanã dizendo: se você for, eu morro. Simplesmente morro. Tudo o que podia fazer era chorar. Chorar e deixar as suas lágrimas caírem nas mãos manchadas e encarquilhadas do mulá Faizullah. No trajeto até a sua casa, Jalil foi sentado no banco de trás do carro, com o braço passado nos ombros da filha. Pode ficar comigo, Marian-jo, disse ele. Já mandei prepararem um quarto para você. No andar de cima. Acho que você vai gostar. A janela dá para o jardim. Pela primeira vez, Marian podia ouvi-lo com os ouvidos de Nanã. Agora era tão fácil perceber a falta de sinceridade que sempre esteve escondida por trás daquelas afirmações ocas e falsas. Não conseguia sequer olhar para ele. Quando o carro parou diante da casa, o motorista abriu a porta para os dois e pegou a valise de Marian. Jalil a conduziu para dentro, com a mão nos seus ombros, passando pelo mesmo portão de grade onde, 2 dias atrás, ela tinha dormido na calçada à sua espera. 2 dias atrás. Quando o que mais Marian queria no mundo era andar por esse jardim com Jalil, e agora isso tudo parecia ter acontecido numa outra existência. Como a sua vida poderia ter dado tamanha guinada em tão pouco tempo? Era o que tentava entender. Manteve os olhos no chão, acompanhando seus próprios passos pelo caminho calçado com pedras cinzentas. Sabia que havia outras pessoas por ali, murmurando, afastando-se para deixá-los passar. Sentia o peso de olhos que a fitavam lá das janelas do olhar de cima. Já dentro da casa, Marian continuou de olhos baixos. Foi andando por um tapete cor de vinho, com desenhos octagonais azuis e amarelos que se repetiam formando um padrão. Com o canto do olho viu bases de mármore de estátuas, a parte inferior de vasos de flores, as bordas de tapeçarias ricamente coloridas penduradas nas paredes. A escada por onde subiram era larga e recoberta por um tapete do mesmo tipo preso na base de cada degrau. No alto da escada, Jalil a levou para o lado esquerdo, passando por mais um longo corredor atapetado. Então ele parou diante de uma porta, abriu-a e deixou-a que ela entrasse. Às vezes, suas irmãs, Niloufar e Atier, vêm brincar aqui, disse Jalil. Mas em geral usamos esse quarto para os hóspedes. Acho que vai ficar bem instalado. É bonito, não é? O quarto tinha uma cama com uma colcha verde estampada com flores, em casa de abelha tecida em ponto miúdo. As cortinas abertas para mostrar o jardim lá embaixo eram do mesmo tecido da colcha. Ao lado da cama havia uma cômoda com 3 gavetas e sobre ela um vaso de flores. Nas paredes, dispostos em prateleiras, havia porta-retratos com fotos de pessoas que Marian não conhecia. Numa dessas prateleiras, a menina viu uma coleção de bonecas de madeira, idênticas, formando uma fila em ordem decrescente de tamanho. Percebendo seu olhar, Jalil disse: são bonequinhas matrioska que comprei em Moscou. Pode brincar com elas se quiser, não tem problema algum. Marian sentou-se na cama. Quer alguma coisa? Perguntou Jalil. Marian se deitou, fechou os olhos. Pouco depois, ouviu ele encostar a porta com todo cuidado. A não ser para ir ao banheiro no corredor, Marian ficou o tempo todo no quarto.
A garota tatuada, aquela que tinha aberto o portão para ela, lhe trouxe as refeições numa bandeja. Kebab de carneiro, zabzi, o arroz com ervas e legumes, sopa aus. Os pratos voltaram quase intactos. Jalil passou por lá várias vezes ao longo do dia. Sentava-se na cama ao seu lado e perguntava se estava tudo bem. Você podia ir comer lá embaixo, junto conosco, disse ele, mas sem muita convicção, e aceitou, talvez até depressa demais, quando a filha lhe disse que preferia comer sozinha. Pela janela, Mariam olhava impassível aquilo que tanto havia imaginado e desejado ver a vida toda. As indas e vindas do cotidiano de Jalil, pelo portão da frente, entravam e saíam criados invariavelmente apressados. Tinham sempre um jardineiro podando arbustos, regando plantas na estufa. Carros de capôs compridos e reluzentes paravam diante da casa. Deles desciam homens de terno com chapões e gorros de astracan, mulheres usando rajibes, crianças bem penteadas. E ao ver Jalil apertar as mãos desses estranhos, cruzar as mãos no peito e acenar com a cabeça cumprimentando suas esposas, teve a certeza de que Nanã tinha dito a verdade. O seu lugar não era aqui. Mas qual é o meu lugar? O que vou fazer agora? Pensou ela. Sou tudo que você tem no mundo, Mariam. E quando eu tiver ido embora, não terá mais nada. Nada, entendeu? Porque você não é nada. Como o vento soprando entre os salgueiros em torno da colba, ondas de uma inexprimível melancolia a percorriam. No segundo dia em que estava na casa de Jalil, uma garotinha entrou no quarto. Tenho de pegar uma coisa, disse ela. Mariam sentou na cama, cruzou as pernas e se cobriu com a colcha até a cintura. A menina atravessou o quarto e abriu a porta do armário. Tirou dali uma caixa quadrada cor de cinza. Sabe o que é isso? Perguntou abrindo a caixa. Chama-se gramafone. Gramofone. Isso toca discos, música, sabe? É um gramofone. Você é Nilofar? E tem 8 anos. A garotinha sorriu. Tinha o sorriso de Jalil e o mesmo queixo furado. Como sabe? Indagou ela. Mariam deu de ombros. Não disse à menina que tinha dado o nome dela a uma pedrinha. Quer ouvir uma canção? Mariam deu de ombros novamente. Nilofar ligou o toca-discos. Pegou um disquinho numa espécie de estojo debaixo da tampa da caixa. Pôs o disco no lugar e baixou a agulha sobre ele. A música começou. Como papel, vou usar uma pétala de flor e escrever a mais doce das cartas. Você e o sultão do meu coração. O sultão do meu coração. Conhece essa música? Perguntou o Nilofar. Não. É de um filme iraniano. Passou no cinema do meu pai. Ei, quer ver uma coisa? Antes que Mariam pudesse responder, Nilofar pôs as palmas das mãos e a testa no chão. Deu o impulso com os pés e, de repente, lá estava ela de cabeça para baixo, plantando bananeira. Você consegue fazer isso? Indagou ela com a voz abafada. Não, respondeu Mariam. Nilofar baixou as pernas e puxou a blusa de volta para o lugar. Posso lhe ensinar, disse, tirando o cabelo da testa fogueada. Quanto tempo vai ficar aqui? Não sei. Minha mãe disse que você não é minha irmã de verdade, como diz que é. Eu nunca disse isso, mentiu Mariam. Minha mãe disse que sim, mas não me importa. Quero dizer, para mim não faz a menor diferença se você disse isso ou se você é mesmo minha irmã. Não me importa. Agora estou cansada, disse Mariam deitando-se. Minha mãe disse que um gin fez sua mãe se enforcar. Para com isso agora, por favor, exclamou Mariam, virando para o outro lado, com a música. Nesse mesmo dia, Bibijô veio visitá-la. Estava chovendo quando ela chegou. Com uma careta, baixou o corpo volumoso para se sentar na cadeira ao lado da cama. Ah, Marianjô, essa chuva é a morte para as minhas articulações. A morte, pode acreditar. Espero.
Ah, venha cá, querida. Venha com o Bibijô. Não chore. Isso, assim. Coitadinha. Coitadinha. Naquela noite, Mariana custou muito a pegar no sono. Ficou deitada na cama, olhando para o céu, ouvindo passos no andar de baixo, vozes abafadas pelas paredes e a chuva castigando a janela. Quando cochilou, acordou assustada ouvindo gritos. Eram vozes que vinham do andar térreo, ríspidas, zangadas. Não conseguiam distinguir o que diziam. Uma porta bateu. Na manhã seguinte, um mulá fazulá veio visitá-la. Quando viu seu amigo na porta, com aquela barba branca e seu afável sorriso dentado, Mariana sentiu que as lágrimas voltavam a lhe escorrer pelos cantos dos olhos. Sentou-se na cama e correu ao seu encontro. Como sempre, beijou a sua mão e ele a sua testa. Puxou uma cadeira para o mulá se sentar. Ele lhe mostrou o Corão que tinha trazido e o abriu dizendo: Acho que não há motivo para interrompermos sua rotina, não é mesmo? O senhor sabe que não preciso mais de lições, mulá Sahib. Já me ensinou todas as suras do Corão e cada um dos seus ayates durante esses anos. Ele sorriu e ergueu as mãos num gesto de capitulação. Então, tenho que confessar que foi só o que me ocorreu, mas não poderia encontrar desculpa pior para vir vê-la. O senhor não precisa de desculpas. Não, senhor. Muita gentileza sua dizer isso, Marianjô. Entregou-lhe o Corão. Como o mulá tinha lhe ensinado, a menina o beijou 3 vezes, tocando a própria testa com um livro entre cada beijo, e o devolveu ao seu velho amigo. Como vai indo, minha filha? Continuo. Principiou Marian, mas teve que parar, pois sentia como se uma pedra enorme tivesse ficado entalada na sua garganta. Continuo pensando no que ela me disse antes de eu vir para cá. Ela. Não, disse o mulá Fazulá, pondo a mão no joelho da menina. A sua mãe, que Alá possa perdoá-la, era uma mulher perturbada e infeliz, Marianjô. Ela fez algo terrível consigo mesma, com você e também com Alá. Sei que ele a perdoará, pois é misericordioso, mas Alá ficou triste com o que ela fez. Ele não aprove que se tire uma vida, seja dos outros ou a nossa própria, pois ele diz que a vida é sagrada. Veja, Marianjô, prosseguiu o velho, segurando a mão da menina entre as suas. Veja, conheci sua mãe antes de você nascer, e posso lhe dizer que nessa época, quando ainda era uma garotinha, ela já era infeliz. Acho que a semente do que veio a fazer foi plantada há muito tempo. O que estou tentando dizer é que você não tem culpa de nada disso. Não foi culpa sua, minha filha. Eu não devia ter deixado ela lá sozinha. Devia ter. Pare com isso. Esses pensamentos não são bons, Marianjô. Está me ouvindo, minha filha? Não são nada bons. Eles vão destruí-la. Não foi culpa sua, não foi mesmo. Mariana assentiu com um gesto. Por mais que quisesse, porém, e queria muito, não conseguia acreditar nele. Certa tarde, uma semana depois, bateram à porta e uma mulher alta entrou no quarto. Tinha pele clara, cabelos avermelhados e dedos longos. Sou Afisson, disse ela, a mãe de Nilofar. Por que você não vai se lavar, Mariana, e desce comigo? Mariana disse que preferia ficar no quarto. Não. Nafarmid, você não está entendendo, retrucou a mulher. Você tem que descer. Precisamos ter uma conversa. É importante. Capítulo 7. Jalil e suas esposas se sentaram defronte dela, diante de uma mesa comprida de madeira escura. Entre eles, no centro da mesa, havia um vaso de cristal com calêndulas frescas e uma jarra de água bem gelada. A mulher de cabelo avermelhado, que tinha se apresentado como a mãe de Nilofar, Afsum, estava sentada à direita de Jalil. As outras duas, Khadija e Nargis, estavam à sua esquerda. Cada uma das esposas tinha uma echarpe preta bem leve que usavam, não na cabeça, mas atada com um nó frouxo em torno do pescoço, como uma ideia que tivesse lhes ocorrido na última hora.
Mariam, que não imaginava que aquelas mulheres pudessem estar de luto por Nanã, achou que uma delas tivesse sugerido o detalhe, ou mesmo Jalil, pouco antes de irem chamá-la. Afsun encheu um copo com água e o botou diante de Mariam, em cima de um paninho xadrez. Estamos apenas na primavera e já está fazendo calor, disse ela, abanando-se com a mão. Está bem instalada? Indagou Nargis, que tinha um queixo miúdo e cabelos pretos cacheados. Queremos que tenha todo o conforto. Essa provação deve estar sendo muito dura para você. É tão difícil. As outras assentiram com um gesto, mesmo sem encará-las. Mariam podia perceber os ligeiros sorrisos tolerantes que elas dirigiam. A menina sentia um zumbido desagradável na cabeça. Sua garganta estava ardendo. Bebeu uns goles de água. Pela ampla janela às costas de Jalil, Mariam avistava uma fileira de macieiras floridas. Na parede, junto à janela, havia um móvel escuro, de madeira, e nele um relógio e um porta-retratos com uma foto de Jalil, acompanhado de 3 meninos que seguravam o peixe. O sol fazia as escamas do peixe reluzirem. Jalil e os meninos estavam rindo. Bem, principiou Afsun, eu quero dizer, nós trouxemos você até aqui porque temos ótimas notícias para lhe dar. Mariam ergueu os olhos. Percebeu que as mulheres se entreolharam rapidamente por cima da cabeça de Jalil, que estava afundado na cadeira, fitando a jarra de água, sem parecer vê-la efetivamente. Foi Khadija, aparentemente a mais velha das 3, quem se voltou para ela, e Mariam teve a impressão de que essa incumbência também tinha sido discutida e acertada antes que fossem chamá-la. Você tem um pretendente, disse Khadija. Mariam sentiu o estômago embrulhado. O quê? Exclamou com os lábios subitamente entorpecidos. Um castergar, um pretendente. Ele se chama Rashid, prosseguiu Khadija. É amigo de um conhecido de seu pai. Rashid é pastum, nascido em Kandahar, mas vive atualmente em Cabum, no bairro Demazang, numa casa própria de 2 andares. E ele fala farsi como nós, como você. Portanto, não vai precisar aprender a língua pashto, acrescentou Afsun, assentindo com um gesto de cabeça. Mariam sentia o peito apertado, a sala girava à sua volta, o chão oscilava sob seus pés. Rashid é sapateiro, prosseguiu Khadija. Mas não um desses mochi que a gente vê pela rua. Ele tem sua própria loja e é um dos sapateiros mais requisitados de Cabul. Faz sapato para diplomatas, membros da família presidencial, esse tipo de gente. Como pode ver, não terá dificuldade alguma para sustentá-lo. Mariam olhou para Jalil com o coração em pulos. É verdade? Isso que ela está dizendo é verdade? Ele, porém, não a olhou. Continuou mordendo o canto do lábio inferior e com os olhos fixos na jarra de água. Bom, ele é um pouco mais velho do que você, observou Afsun. Mas não deve ter mais de 40? No máximo 45, não é mesmo, Nargis? É sim, mas já vi meninas de 9 anos dadas em casamento a homens 20 anos mais velhos do que o seu pretendente, Mariam. Todas nós já vimos isso. Quantos anos você tem? 15? É uma ótima idade para uma garota se casar. As outras esposas assentiram entusiasticamente. Um detalhe não escapou a Mariam. Ninguém mencionou suas meias-irmãs, Saidé e Nahid, ambas na mesma idade que ela, ambas estudando na escola de Merria em Herá, ambas planejando entrar na faculdade de Cabul. Era óbvio que 15 anos não era uma ótima idade para elas se casarem. O mais importante, acrescentou Nargis, é que ele também sofreu uma grande perda na sua vida. Sua esposa, segundo nos disseram,
morreu de parto há 10 anos. E 3 anos atrás, seu filho se afogou num lago. É muito triste, sem dúvida. Rashid vem procurando uma esposa há alguns anos, mas não encontrou nenhuma que lhe conviesse. Não quero, disse Mariam e olhou para Jalil. Não quero me casar. Não me obriguem a isso. Odiava aquele tom choroso e suplicante que percebia na própria voz, mas não conseguia evitá-lo. Ora, seja sensata, Mariam, disse uma das esposas. A menina já nem reparava mais em quem dizia o quê. Continuava fitando Jalil, esperando que ele falasse, que dissesse que nada daquilo era verdade. Você não pode ficar aqui para o resto da vida. Não quer ter sua própria família? Isso mesmo, uma casa, filhos? A vida continua. É claro que seria preferível que se casasse com alguém daqui, um Tadjik, mas Rashid é um homem saudável e está interessado em você. Tem um bom trabalho e uma casa. E isso é importante, não é mesmo? Além do mais, Cabul é uma cidade linda e empolgante. Você talvez não tenha outra oportunidade tão boa quanto esta. Mariam voltou a atenção para as esposas. Vou morar com o mulá Faizullá, disse ela. Ele vai me receber. Sei que vai. Não acho que seja uma boa ideia, retrucou Khadija. Ele está velho e tão... Ficou procurando a palavra ideal e Mariam teve a certeza de que a mulher queria dizer que era perto demais. Foi então que compreendeu o que elas estavam pretendendo. Você talvez não tenha outra oportunidade tão boa quanto esta. Nem elas. O seu nascimento tinha sido uma desonra para aquelas mulheres. E ali estava a sua chance de passar uma borracha de uma vez por todas sobre o erro escandaloso do marido. Mariam estava sendo mandada embora porque era a encarnação viva da vergonha que elas sentiam. Ele está tão velho e tão fraco, disse enfim Khadija. O que você vai fazer quando ele se for? Vai ser um fardo para a família do mulá. Exatamente como está sendo para nós agora. Mariam quase chegou a ver essas palavras não ditas saindo da boca de Khadija, como o vapor da respiração num dia frio. Tentou se imaginar em Cabul, uma cidade grande, estranha e movimentada, que, pelo que Jalil tinha lhe contado, ficava a uns 650 quilômetros a leste de Herá. 650 quilômetros. A maior distância que conhecia eram os 2 quilômetros que separavam a colba da casa de Jalil. Tentou se ver morando lá, em Cabul, na outra extremidade daquela distância quase inimaginável, vivendo na casa de um estranho onde teria que aturar o seu humor e as suas exigências que fizesse. Teria que limpar a casa desse tal de Rashid, cozinhar para ele e lavar as suas roupas. E haveria também outras tarefas. Nanã tinha-lhe contado o que os maridos fazem com suas esposas. Foi especialmente a perspectiva dessas intimidades que ela concebia como atos dolorosos de perversidade que a encheu de terror e a deixou suando em bicas. Diga a elas, exclamou Mariam, voltando-se para Jalil. Diga a elas que não vai permitir que façam isso comigo. Na verdade, seu pai já deu a resposta a Rashid. Disse Afsum. Ele está aqui, em Herá. Veio de Cabul só para isso. O Nikah vai ser celebrado amanhã de manhã, e na hora do almoço há um ônibus que parte para Cabul. Diga a elas, gritou Mariam. As mulheres se calaram. Mariam sentiu que todas olhavam para Jalil, esperando. O silêncio tomou conta da sala. Jalil continuou girando a aliança no dedo, com um ar ferido, desamparado no rosto. Lá do armário, o relógio seguia com seu tic-tac. Jalil Jô, disse enfim uma das suas esposas. Ele ergueu o rosto bem devagar, deu com os olhos de Mariam, deteve-se por um instante e voltou a baixar os seus. Abriu a boca, mas tudo o que foi emitir um único e doloroso gemido. Diga alguma coisa, insistiu Mariam. E então, com uma voz sumida, alquebrada, Jalil exclamou. Que diabos, Mariam? Não faça isso comigo.
como se ele fosse a vítima daquela situação. Marian percebeu que, com isso, o clima de tensão se desfez. Enquanto as esposas retomavam, com mais entusiasmo, as suas tiradas tranquilizadoras, Marian continuou fitando a mesa. Seus olhos acompanharam as linhas harmoniosas dos pés do móvel, as curvas sinuosas de suas quinas, o brilho do seu tampo escuro e lustroso. Reparou que sempre que exalava o ar, aquela superfície se enevoava e seu rosto desaparecia da mesa de seu pai. Afsun a levou de volta ao seu quarto, lá em cima. Quando a porta se fechou, Marian ouviu o barulho da chave girando na fechadura. Capítulo 8. Pela manhã, trouxeram um vestido verde escuro, de mangas compridas, para Marian usar com calças de algodão branco. Afsun lhe deu um hijab verde e um par de sandálias combinando com aqueles trajes. A menina foi levada até a sala, onde ficava aquela mesa comprida de madeira escura. Só que agora, bem no meio da mesa, havia uma tigela de amêndoas confeitadas, um corão, um véu verde e um espelho. 2 homens que Marian nunca tinha visto antes. Testemunhas, deduziu ela. E um mulá que não conhecia, já estavam ali sentados. Jalil lhe indicou uma cadeira. Estava usando um terno marrom claro e uma gravata vermelha. Tinha lavado o cabelo. Quando afastou a cadeira para Marian se sentar, tentou esboçar um sorriso encorajador. Desta vez, Khadija e Afsun vieram se sentar ao lado dela. O mulá fez um gesto em direção ao véu e Nargis o ajeitou na cabeça de Marian antes de se sentar. A menina ficou de olhos baixos, fitando as próprias mãos. Podem mandá-lo entrar agora, disse Jalil, dirigindo-se a sabe-se lá quem. Antes de vê-lo, Marian sentiu um cheiro de cigarro e uma colônia forte, adocicada, bem diferente do perfume discreto que Jalil usava. Aquele odor penetrou por suas narinas. Através do véu, com um rabo de olho, viu surgir no vão da porta um homem alto, meio barrigudo e de ombros largos. Só de ver o tamanho dele, quase que engasgou e voltou a baixar os olhos com o coração aos pulos. Percebeu que Rashid hesitava na porta. Depois ouviu os seus passos pesados atravessando a sala e o pote com os confeitos de amêndoa tilintou ao ritmo daqueles passos. Com um grunhido um tanto rouco, ele se deixou cair na cadeira ao lado. Respirava ruidosamente. O mulá lhe deu as boas-vindas. Disse que aquele não seria um nikah tradicional. Compreendo que Rashid Agar já comprou as passagens para Cabul no ônibus que sai em poucas horas. Assim, em função do tempo, vamos dispensar algumas etapas tradicionais para celebrar a cerimônia. Depois de umas poucas bênçãos, disse algumas palavras sobre a importância do casamento. Perguntou a Jalil se via alguma objeção àquela união e ele se limitou a abanar a cabeça. O mulá perguntou então a Rashid se ele realmente queria estabelecer um contrato de casamento com Marian. Quero, respondeu o noivo, e sua voz áspera, rascante, lembrou à menina o ruído das folhas secas no outono quando alguém pisava nelas ao caminhar. E você, Marian, aceita esse homem por seu marido? Manan ficou calada. As pessoas ao seu redor pigarrearam. Aceita sim, disse uma voz feminina vindo de algum ponto da mesa. Na verdade, é ela mesma que tem de responder, observou o mulá. E tem de esperar que eu repita a pergunta 3 vezes para responder. Afinal, foi ele quem fez a proposta, e não o contrário. Repetiu a pergunta mais 2 vezes. Ao ver que Marian não respondia, perguntou de novo, desta vez de forma mais incisiva. Marian podia sentir que Jalil se remexia na cadeira, que pernas se cruzavam e se descruzavam debaixo da mesa. Ouviram-se mais pigarros. Uma mão branca e pequenina espanou um grãozinho de poeira do tampo do móvel. Marian, sussurrou Jalil. Sim, disse ela com uma voz trêmula.
Passaram-lhe um espelho por debaixo do véu. Nele, Mariana pôde ver primeiro o próprio rosto, com as sobrancelhas ralas, não arqueadas, o cabelo liso, os olhos de um verde sombrio e tão próximos um do outro que as pessoas podiam até achar que fosse vesga. Sua pele era áspera e parecia manchada, sem vida. Achava a própria testa grande demais, o queixo muito miúdo, os lábios muito finos. A impressão geral era de um rosto comprido, triangular, um tanto equino. Mesmo assim, notou que, por mais estranho que pudesse parecer, a reunião dessas partes sem qualquer beleza especial não formava um rosto bonito, mas também não era um conjunto desagradável de se olhar. Ali no espelho, viu Rachid pela primeira vez. Um rosto grande, quadrado, corado. O nariz adunco, as faces afogueadas que davam a impressão a uma alegria meio sonsa. Os olhos úmidos e injetados. Os dentes irregulares com os dois da frente meio saltados, parecendo um telheiro. O cabelo nascendo incrivelmente baixo a uns 2 dedos das sobrancelhas fartas e aquela muralha de cabelo crespo, espesso e grisalho. Seus olhos se encontraram por um instante na superfície do espelho e logo se desviaram. É o rosto do meu marido, pensou Mariana. Trocaram as finas alianças de ouro que Rachid tirou do bolso do paletó. As unhas dele eram amareladas como o miolo de uma maçã que já estão apodrecendo e algumas tinham as bordas retorcidas escamando. As mãos de Mariana tremeram quando tentou pôr a aliança no dedo de Rachid e ele precisou ajudá-lo. A sua própria estava um pouco apertada, mas ele não teve dificuldade alguma em fazê-la passar pela junta de seu dedo. Pronto, disse Rachid. É uma linda aliança, disse uma das esposas de Jalil. É uma beleza, Mariana. Agora só resta assinar o contrato, disse o mulá. Mariana assinou seu nome, o Min, o Re, o Ya e mais uma vez o Min, consciente de que todos os olhos estavam pregados em sua mão. Quando voltasse a assinar o próprio nome num documento, 27 anos depois, seria também na presença de um mulá. Agora vocês são marido e mulher, declarou o religioso. Tabrek, meus parabéns. Rachid ficou esperando dentro daquele ônibus todo colorido. Mariana não o via do lugar onde estava. Junto com Jalil, perto do para-choque traseiro. Só avistava a fumaça do cigarro saindo pela janela aberta. Ao seu redor, via mãos que se cumprimentavam, gente que se despedia, algumas pessoas beijavam o Corão e passavam debaixo dele. Crianças descalças saltitavam em meio aos viajantes, com os rostos invisíveis por detrás dos tabuleiros de chicletes e de cigarros. Jalil estava atarefado, dizendo-lhe que Cabul era tão linda que Babur, imperador dos mongóis, tinha pedido para ser enterrado ali. Depois, como Mariam bem sabia, ele passaria a falar dos jardins de Cabul, das suas lojas, das suas árvores e do seu clima, e logo ela própria entraria no ônibus e Jalil ficaria ali, do lado de fora, acenando alegremente, ileso e poupado. Mariam não podia permitir que isso acontecesse. Eu o adorava, disse ela. Jalil parou no meio da frase. Cruzou e descruzou os braços. Um jovem casal indiano passou entre eles. A mulher com um bebê no colo, o marido carregando uma valise. Jalil pareceu agradecido por aquela interrupção. Os dois se desculparam e ele lhes sorriu gentilmente. Toda quinta-feira, passava horas sentado à sua espera. Ficava tão preocupada com medo de que você não aparecesse. É uma longa viagem, você deveria comer alguma coisa, disse ele, acrescentando que podia ir comprar um pão e queijo de cabra. Pensava em você o tempo inteiro. Rezava para que você vivesse 100 anos. Eu não sabia. Não sabia que você tinha vergonha de mim. Jalil baixou os olhos como uma criança grande e ficou escavando alguma coisa no chão com a ponta do sapato. Você tinha vergonha de mim, repetiu ela. Vou visitá-la, balbuciou ele.
Vou até Cabul para vê-la. Vamos? Não, exclamou Marian. Não vá, não. Não vou recebê-lo. Não vá. Não quero mais saber de você. Nunca, nunca mais. Ele a fitou com um ar sofrido. Para nós, tudo acaba aqui. Pode dizer adeus. Não vá embora desse jeito, disse ele com um fio de voz. Você nem mesmo teve a decência de deixar que eu me despedisse do mulá Faizulá. Marian se virou e foi se dirigindo para a porta do ônibus. Ouviu os passos dele às suas costas. Quando estava quase entrando, ele a chamou. Marianjô! Ela subiu os degraus e, embora pudesse vê-lo ao seu lado com um rabo de olho, não olhou pela janela do veículo. Foi caminhando pelo corredor até o fundo do ônibus, onde Rashid estava sentado com a mala dela entre os pés. Não se moveu quando viu as mãos de Jalil na vidraça, quando os seus dedos bateram no vidro várias vezes. O veículo arrancou, e ela nem se virou para vê-lo correndo ao seu lado. E quando partiram, não olhou para trás para vê-lo desaparecer na nuvem de poeira e de fumaça do cano de descarga. Rashid, que tinha comprado os lugares da janela e do corredor, pôs aquela mão grande sobre a dela. Pronto, menina, pronto, disse ele olhando pela janela como se alguma coisa mais interessante houvesse chamado a sua atenção. No início da tarde do dia seguinte, chegaram à casa de Rashid. Estamos em Demazen, disse ele. Pararam do lado de fora na calçada. Ele segurava a mala com uma das mãos e com a outra destrancava o portão de madeira. É o lado sudoeste da cidade. O zoológico fica aqui perto e a universidade também. Marian fez que sim com a cabeça. Embora conseguisse compreendê-lo, já tinha descoberto que precisava prestar muita atenção quando ele falava. Não estava habituada ao farsi, tal como era falado em Cabul, e Rashid ainda tinha um certo sotaque pashto, a língua nativa de Kandahar. Ele, porém, não parecia ter nenhuma dificuldade em compreender o seu farsi falado à maneira de Herá. Marian deu uma olhadela na rua, estreita e sem calçamento onde Rashid morava. As casas ali eram coladas umas às outras, todas elas com parede meia e tinham um pequeno terreno na frente que as resguardava da rua. A maioria das casas tinha tetos planos e era feita de tijolos queimados. Outras, porém, eram de barro e tinham a mesma cor empoeirada das montanhas que cercavam a cidade. De ambos os lados da rua, margeando as calçadas, havia umas valetas cheias de água lamacenta. Aqui e ali, Marian viu montinhos de lixo com moscas que esvoaçavam ao seu redor. A casa de Rashid tinha 2 andares e dava para ver que algum dia havia sido pintada de azul. Quando Rashid abriu o portão, Marian se viu num quintalzinho minúsculo e maltratado, onde uma grama amarelada resistia em canteiros estreitos. À direita havia um banheiro externo e à esquerda um poço com uma bomba manual e uma fileira de arvorezinhas moribundas. Perto do poço, ela via um barracão e uma bicicleta encostada no muro. Seu pai me disse que você gosta de pescar, comentou ele, enquanto atravessavam o quintal dirigindo-se à casa. Como Marian pôde perceber, não havia nenhum quintal nos fundos. Ao norte, há alguns vales. Ao norte daqui, há uns vales. E rios com muitos peixes. Quem sabe não levo você até lá um dia desses. Ele abriu a porta da frente e se afastou para ela entrar. A casa de Rashid era muito menor que a de Jalil, mas comparada à colba onde ela e Nanã moravam, era uma verdadeira mansão. No térreo havia um corredor, uma sala de visitas e uma cozinha onde ele mostrou panelas, vasilhas, uma panela de pressão e um estope a querosene. Na sala havia um sofá de couro verde pistache com um rasgão de um dos lados mal e porcamente remendado. As paredes eram inteiramente nuas. Havia uma mesa, 2 cadeiras de assento de palhinha,
duas outras dobráveis e num canto um aquecedor de ferro fundido. Marianne ficou parada no meio da sala, olhando ao seu redor. Na colba era possível tocar o teto com a ponta dos dedos. Deitada em sua cama, ela podia dizer que horas eram só de ver o ângulo do sol que passava pela janela. Sabia até que ponto a porta ia se abrir antes que as dobradiças rangessem. Conhecia cada fresta e cada rachadura nas 30 tábuas de assoalho. Agora, todas essas coisas familiares tinham deixado de existir. Nanã tinha morrido e lá estava ela, numa cidade estranha, separada da vida que conhecia por vales, cordilheiras com cumes nevados e desertos inteiros. Estava na casa de um estranho, com todos aqueles aposentos diferentes e o seu cheiro de cigarro, com seus armários desconhecidos cheios de utensílios desconhecidos, aquelas pesadas cortinas verde escuras e um teto que ela bem sabia que não podia alcançar. Aquele espaço a sufocava. Marianne sentiu pontadas de saudade. Saudade de Nanã, do Mulá Faisulá, de sua vida de antigamente. E começou a chorar. Ora, que choro é esse? Indagou Rachid, meio aborrecido. Meteu a mão no bolso da calça, abriu os dedos de Marianne e pôs um lenço em sua mão. Acendeu um cigarro e se recostou à parede. Ficou olhando para ela, vendo-a levar o lenço aos olhos. Pronto? Marianne fez que sim com a cabeça. Tem certeza? Tem. Então ele a pegou pelo braço e a levou até a janela da sala. Essa janela dá para o norte, disse ele, batendo na vidraça com a unha retorcida de seu dedo indicador. Bem à nossa frente está a montanha Esmai, está vendo? E à esquerda fica o Ali Abad. A universidade fica ao pé dessa montanha. Atrás de nós fica a montanha Shir Darvaza. Não dá para vê-la daqui. Diariamente, ao meio-dia, tiros de canhão são disparados dali. Agora, pare de chorar. Onde? Estou falando sério. Marianne deu umas pancadinhas nos olhos. Se há uma coisa que não consigo aguentar, disse ele num tom carrancudo, e o som do choro de uma mulher. Sinto muito, mas não tenho a menor paciência para isso. Quero ir para casa, disse Marianne. Rachid suspirou irritado. Uma baforada de cigarro acertou em cheio o rosto da menina. Não vou considerar isso como uma ofensa, declarou ele. Não desta vez. Voltou a segurá-la pelo braço e a levou até o andar de cima. Havia ali um corredor estreito e mal iluminado e 2 quartos. A porta maior estava entreaberta. Pelo que Marianne podia ver dali, como o resto da casa, aquele aposento tinha pouquíssimos móveis. Uma cama num canto, com uma colcha marrom e um travesseiro, um armário, uma cômoda. As paredes estavam vazias, a não ser por um pequeno espelho. Rachid fechou a porta. Este é o meu quarto, e disse que ela podia ficar com o quarto de hóspede. Espero que não se importe, acrescentou ele. É que estou habituada a dormir sozinha. Marianne não lhe disse como estava aliviada, pelo menos a esse respeito. O quarto que seria o seu era muito menor que o da casa de Jalil. Havia uma cama, uma velha cômoda de um marrom acinzentado e um pequeno armário. A janela dava para o quintal e, além dele, para a rua. Rachid pôs sua mala num canto do aposento. Marianne sentou-se na cama. Você não reparou? Disse ele, parado no vão da porta, curvando-se ligeiramente para caber ali. Olhe para a janela. Sabe o que são? Eu as pus aí antes de ir para Herá. Só então Marianne viu um cesto no parapeito transbordando de tuberosas brancas. Gostas? Acha bonitas? Gosto, sim. Então poderia me agradecer. Obrigada. Sinto muito. Tachacor. Você está tremendo. Talvez eu a assuste. Assusto? Você está com medo de mim? Marianne não o fitava, mas podia perceber um tom ligeiramente zombateiro naquelas palavras,
como se fosse uma provocação. Mais que depressa, fez que não com a cabeça, num gesto que, como bem percebeu, representava sua primeira mentira na vida de casado. Não. Então está ótimo. Ótimo para você. Bem, esta casa é sua agora. Sei que você vai gostar daqui. Você vai ver. Eu lhe disse que temos luz elétrica? Na maior parte dos dias e todas as noites? Esboçou um movimento para ir embora. Diante da porta, parou, deu uma longa tragada no cigarro e piscou os olhos por causa da fumaça. Marianne pensou que ele fosse dizer alguma coisa, mas não. Ele fechou a porta, deixando-a sozinha com sua maleta e suas flores. É isso, pessoal. Terminamos aqui mais uma leitura. Semana que vem a gente continua a partir do capítulo 10. E gostaria apenas de informar para vocês que eu estou aqui fazendo essa leitura sem máscara, porque estou num ambiente isolado, estou distante das pessoas, né? Por isso que eu estou aqui sem máscara. Então, só para frisar, né, da importância de quando a gente sair de casa, de estar sempre usando a máscara para a gente poder sair logo dessa história de pandemia aí. Então, a gente se encontra na semana que vem para continuar a leitura do livro. Não se esqueçam, mais uma vez, aqui de se inscrever nos canais da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e da Prefeitura, para vocês nunca perderem nenhuma novidade. Esse ano vão ter bastante lives, né, bastante atração para a gente estar acompanhando por aqui, tá certo? Uma boa noite para todo mundo, um bom descanso e até na próxima terça-feira.